Olá, estudantes. Espero que estejam todos bem, né? Vamos dar continuidade ao curso de Sociologia, né? No cursinho Antonieta de Barros. E a aula de hoje é um tema muito importante, né? Em termos de vida, mas também em termos de vestibular. O Enem costuma cobrar muito, que é o tema do trabalho, né? A questão do trabalho, o mundo do trabalho no capitalismo é muito importante, né? O trabalho é o que promove, é o que gera mercadorias no capitalismo, né? É o que gera consumo, é o que gera produtos, né? É o trabalho também que transforma, que media, na verdade, essa transformação da natureza, né? A gente pega recursos naturais da terra, né? E a partir do trabalho, das forças produtivas, da racionalização do trabalho, como a gente vai ver, você transforma a natureza, né? Transforma a natureza, gera produtos, gera riqueza, gera mercadorias. Então, o trabalho é um tema muito importante na sociologia, desde o princípio da sociologia, né? Desde Marx, principalmente, Durkheim, Weber, todos esses autores também, de alguma forma, contribuíram para a sociologia do trabalho. Tá? Então, a gente vai falar de trabalho, e aí eu vou mostrar para vocês o planejamento da aula. Bom, racionalização do trabalho no capitalismo. Tá? Esse é o tema central da aula, né? O mundo do trabalho, né? A racionalização do trabalho, que é o que significa a racionalização do trabalho? É tornar o trabalho, a partir de modernização, né? A partir de desenvolvimento produtivo, é tornar o trabalho mais eficiente, né? Mais produtivo, gerar maiores acúmulos de riqueza, de capital, de lucro, né? Isso tornar o modo de produção capitalista mais eficiente, né? A partir da racionalização do trabalho. Isso é uma questão central, né? E vocês têm que ter isso em mente, que racionalização do trabalho no capitalismo, e vocês podem lembrar das aulas de Marx, das aulas de Weber, né? Tem a ver com tornar o capitalismo mais produtivo, mais eficiente, né? Aumentar a produtividade. A gente vai ver melhor essas questões, né? E eu vou falar para vocês sobre esse desenvolvimento do modo de produção capitalista e da desenvolvimento do trabalho, né? Então a gente vai falar de modo de produção taylorista, que é mais antigo, modo de produção fordista, que é típico do século XX, modo de produção toyotista, que é mais recente, tá? Depois, a partir da segunda metade do século XX, e modo de produção taylorista, modo de produção fordista, modo de produção toyotista tem a ver mais com o capitalismo industrial, tem a ver com as indústrias, com a racionalização do trabalho nas indústrias, tá? Esse modo de produção taylorista, fordista e toyotista, como a indústria vai se desenvolvendo para aumentar a produtividade. E, no final, eu vou mostrar para vocês um tema que também está sendo muito discutido, porque é muito presente, é muito importante nos dias de hoje, né? Que são as transformações no mundo do trabalho nos dias atuais. Precarização e uberização do trabalho. Vou mostrar um pouco desse panorama, tá? Também vou falar sobre isso nas aulas de neoliberalismo, que é o tempo de hoje, né? Mas, enfim, não se preocupem com isso agora. Eu só queria ressaltar que modo de produção taylorista, fordista, toyotista é um desenvolvimento nas fábricas, nas indústrias. Tá? O desenvolvimento do trabalho, do modo de produção nas fábricas, nas indústrias. Tá? E as transformações do mundo do trabalho nos dias atuais, precarização e liberalização do trabalho, é o trabalho nos dias de hoje, não necessariamente nas fábricas. Tá? Então, essa é a minha ideia da aula de hoje, tá? Trabalhar com vocês esses conceitos, taylorismo, fordismo, toyotismo, e falar das questões atuais, né? Que envolvem o emprego, que envolvem trabalho, e a tal da uberização do trabalho, tá? Que é um tema muito discutido, muito atual, e provavelmente cai em vestibular, né? Então, vocês têm que saber um panorama, assim, geral, pelo menos.
Bom, modo de produção taylorista. O modo de produção, que nesse caso, como eu disse para vocês, é industrial, né? Tem a ver com o modelo de produção industrial, tá? Como que se organiza a indústria, né? Para gerar mais riqueza, para gerar maior produtividade, para aumentar a produtividade. O que significa aumentar a produtividade? E anotem isso no caderno, né? Guardem isso na memória. Produtividade é aumentar a produção e diminuir o tempo, né? Aí você aumenta a produtividade. A produtividade tem a ver com o tempo, porque você consegue aumentar a produção em uma menor, uma menor quantidade de tempo, tá? Você aumenta a produção em uma menor quantidade de tempo. Como se faz isso? A partir dos processos de racionalização, né? De desenvolvimento técnico, de aplicação científica, aplicação técnica, né? De qualificação. Então, a racionalização, ela pressupõe, racionalização do modo de produção industrial, né? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, pressupõe tornar o capitalismo mais eficiente, desenvolver esse capitalismo na indústria, né? Aí desenvolve a partir de organização, a partir de qualificação do trabalho, a partir de implementação das máquinas, a partir de implementação de desenvolvimento técnico-científico, né? Tudo isso é importante para a racionalização, né? A gente poderia falar de modernização, né? Do modo de produção, né? E o Taylorismo é o modo de produção mais antigo. Veja que ele foi criado pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor, né? Que nasce no século XIX. Então, é o modo de produção mais típico da segunda Revolução Industrial, que vai de meados do século XIX até o começo do século XX, a segunda Revolução Industrial. Então, é desse começo aí do desenvolvimento da eletricidade, né? Desenvolvimento de novas máquinas, né? Energia a vapor, tá ainda nessa fase da segunda revolução industrial, né? Que é mais antiga. Mas, enfim, vamos focar no modo de produção taylorista, né? O que Frederick Taylor, que é esse sujeito, né? Aí você vê representando as máquinas, né, atrás dele, as máquinas na fábrica. O que ele, como engenheiro mecânico, pensou sobre a organização industrial, né? E aí são as características centrais. No Taylorismo, nesse modo de produção taylorista, né, nesse desenvolvimento industrial taylorista, impera a divisão de tarefas, que é importante para o capitalismo, né, a divisão do trabalho, e a organização industrial hierárquica. Ou seja, cada trabalhador, para Taylor, né, que foi o criador desse modo de produção do capitalismo, para Taylor, cada trabalhador tem que operar uma função específica na fábrica, né? Por exemplo, uma fábrica de sapatos. Um cola a sola do sapato, outro amarra, outro faz os cadarços, né? Outro faz a parte do encobrimento do sapato. Divisão do trabalho. Cada trabalhador tem uma divisão específica no modo de produção, né? No trabalho. E essa organização industrial é hierárquica, né? Quer dizer, vai do trabalhador mais qualificado, né, até o menos qualificado, tem essa organização hierárquica, há uma hierarquia entre os trabalhadores na fábrica. Isso é um ponto. E esse último ponto do slide é muito importante para a gente pensar o Taylorismo, vocês têm que guardar isso. No Taylorismo, o trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção. Como é importante a questão do tempo de produção, como eu falei para vocês, né? Produtividade tem a ver com tempo, porque você aumenta a produção e diminui o tempo para conseguir aumentar a produção. Isso é produtividade, né? Você consegue fazer mais em menos tempo, tá? Você consegue produzir mais em menos tempo. Então, cada trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção. Cada indivíduo, né, trabalhador, deve cumprir sua tarefa no menor tempo possível. Isso é o capitalismo, né? Aumentar a produtividade, sendo premiados aqueles que se sobressaem. Aqui, em Taylor, começa a questão da cronometragem.
Então, Taylor defende que os chefes da indústria, né, os capitães da indústria os empreendedores da indústria, aqueles que estão administrando, né, os industriais mesmo, eles devem monitorar o tempo de produção de cada indivíduo, né? Devem monitorar o tempo de produção de cada indivíduo, né? Para fazer com que eles agilizem esse tempo, né? Para que a produção seja feita de forma sempre mais rápida, sempre mais rápida. E também defende premiar os trabalhadores que conseguem fazer isso, que conseguem trabalhar de forma mais rápida, né? Isso gera uma série de questões problemáticas, né? Que eu não vou desdobrar aqui, não vou problematizar aqui, né? Mas que você pegar as teorias do marxismo, né, de exploração do trabalho, de alienação do trabalho, que a gente já estudou, né, isso gera uma série de questões problemáticas, mas aqui não vou focar exatamente em problematizações, só na parte final, que é a uberização do trabalho, é impossível não focar, mas eu vou passar para vocês as características centrais mesmo. Então é isso, vale muito para Taylor a questão de cronometrar o tempo de trabalho dos trabalhadores, tá? Para que eles possam agilizar sua produção, tá? E a divisão de tarefas também é muito importante. 2 pontos essenciais do Taylorismo. Aí o Frederick Taylor, né, que é o criador desse modo de produção, desse modelo de produção do capitalismo. Agora, vamos falar de Fordismo, né? Modelo de produção criado pelo empreendedor Henry Ford. Aqui, você vê que o Ford é quase contemporâneo, né? Quase na mesma época, nasce e morre na mesma época que Taylor, né? E Ford é da indústria de carros mesmo, da Ford, né? É o fundador da Ford Motor Company. E o Henry Ford, que é o empreendedor, né? Que é o dono da empresa, fundador da empresa, ele pensou no modelo de produção. Mas o Fordismo, ele é mais desenvolvido, né? Ele melhorou o Taylorismo. Ele é mais desenvolvido que o Taylorismo, tá? Por isso que eu estou passando na sequência. E o Fordismo também foi o modo de produção mais utilizado no capitalismo industrial do século XX, tá? Nas indústrias do século XX, de 1901 até 2000, nas indústrias do século XX, Fordismo, né, o modo de produção criado pelo empreendedor Henry Ford, da indústria dos carros automobilística Ford, foi o mais utilizado, tá? E aí a gente vai ver aqui as questões, né, as características centrais do Henry Ford. Lembrando que Fordismo pressupõe maior tecnologia, tá? Maior desenvolvimento técnico, tá? Que o Taylorismo, beleza? No Fordismo impera a padronização da produção e utilização das máquinas, né? Isso é muito importante no Fordismo. Aqui eu ponho uma fotinha, esse é o Henry Ford, a padronização dos produtos, né? Produtos feitos de forma iguais, produtos feitos igualmente, né, padronizados, e muita produção, tá? E utilização das máquinas, quer dizer, há uma tecnologia mais desenvolvida e mais implementada no Fordismo em relação ao Taylorismo. É mais tecnológico, tá? E essa padronização da produção, né, pressupõe também uma maior tecnologia. Implementação da esteira rolante e da linha de montagem. Aqui a fotinha que eu peguei, né? Veja, aqui a esteira rolante é utilizada, né? A linha de montagem é muito importante, né? Aquela linha de montagem de trabalhadores. Por que a esteira rolante é importante? A esteira rolante é importante também, esteira mecânica, né? Porque o produto chega ao trabalhador, ele não precisa perder tempo indo até o produto. Então, o produto chega ao trabalhador, ele vai lá e faz seu trabalho, né? Então, a esteira rolante também foi
uma técnica diferente implementada pelo Henry Ford, né? E a linha de montagem, né? Trabalhadores trabalhando padronizadamente, né? Com uma linha de montagem bem estabelecida. Isso é importante. E veja que eu estou falando de racionalização do trabalho, porque eu estou falando de desenvolvimento produtivo, de mais produção, como tornar o capitalismo mais eficiente, tá? Por último, modelo de produção é um modelo de produção que gera produção em massa e estocagem dos produtos. Isso é muito importante, talvez seja o ponto mais importante. A estocagem dos produtos e a produção em massa. O Fordismo, veja a foto, né, que representa bem. O Fordismo é isso, é estocagem de produtos, né? Deixar os produtos em estoque, deixar os produtos guardados, né? E produção em massa, né? Muita produção. Deixar os produtos estocados, guardados, prontos para serem vendidos e produção em massa. O problema é que isso também é um sistema, é um modo de produção que também teve seus problemas, suas crises, né? Você pegar a crise de 29, isso é importante que vocês entendam, né? A crise de 29 foi uma crise do Fordismo também. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, que é considerada uma das maiores crises do capitalismo, crise de 1929, né, que deixou muita gente passando fome, muita gente miserável mesmo. Foi uma crise também do Fordismo, tá? Por quê? Porque as indústrias estocavam muitos produtos, tá? Estocavam muitos produtos e não tinham como vender, né? Quando as empresas, os clientes faliram, tá? Então, esse é o problema de estocar produtos. Você pode fazer uma produção em massa, estocar muitos produtos, gastar muito dinheiro fazendo isso, mas no momento de crise você perde tudo isso, né? Porque a economia está estagnada, está parada, você não consegue vender. Isso é um problema do Fordismo, né? E que a crise de 29 tem relação com isso. Então é importante que vocês entendam isso. Veja a foto do Henry Ford, né, com o seu carro da Ford. Aqui a indústria, né, que tem tudo que eu venho falando, a padronização dos produtos, né, dos veículos iguais, estocagem, muitos produtos parados, né. Aqui é a linha de montagem, os trabalhadores nessa linha de montagem bem estabelecida. E na segunda parte da aula, para eu fazer um intervalo e deixar a aula mais dividida, na segunda parte da aula eu vou falar sobre o toyotismo e a uberização e precarização do trabalho nos dias de hoje.